não dá para concordar com ninguém aí, exceto o jogador que de fato, pô, o contrato, cara, assinaram o contrato com ele. Assinaram, tem que cobrar de quem assinou. Foram esses? Foi quem já saiu? Quem foi que assinou? E isso os torcedores do Corinthians tinham que questionar. Mas como ganhou a Copa do Brasil, não vão reclamar. Quem é Memphis na história do futebol, porra? Na Copa do Mundo foi uma decepção, se preparou para jogar a Copa e não jogou praticamente. Muito bom ponto isso. Quem é o Memphis é tratado no naipe de um Cruyff, de um Pelé, de um Maradona, de um... Não é. Nos últimos tempos, se vive dele. E ele não é ninguém daquilo que é o Corinthians. Neto Pistola. Agora, cada um que tem as suas visões. E porque é importante que você saiba que o Corinthians não tem dinheiro para pagar a água, a luz. E você acha que um time como esse, um clube como esse, que arrecada mais de 1 bilhão, tem que ficar à mercê de um cara? Vamos lá. O Memphis ama o Corinthians, não ama? Ele não fala que ele é corintiano? Ele diz, né? Então, vocês acham, e você tava falando aqui, o que ele vai fazer daqui uns 2, 3 dias? Vai executar o Corinthians na FIFA pelo valor Mas ele não é corintiano, ele não tem dó do Corinthians. Pô, ele não veste a camisa do Corinthians, ele não faz tatuagem do Corinthians, Falar ele não é tá fácil, né, com o trap, com o rap, com o raio, com o parta, porque ele é corintiano, ele não tem lá o camarote, ele vai no jogo, ele não veste a camisa do Corinthians. Mas ele tem direito, não tem? Sim. Não tá certo? É. A diretoria do Corinthians sente prazer em sacanear o torcedor. Essa é a impressão que eu tenho e na boa. Alguém vai cair nesse papo de que esses caras estão preocupados com as finanças do clube? De que esses caras, depois de tudo que eles fizeram e fazem, têm alguma responsabilidade financeira? De verdade. É caro renovar com o Memphis, que em campo entregou. E fora de campo, é o exato perfil de jogador que quando um clube brasileiro contrata um astro, quer que o cara seja. Em campo corresponde, fora de campo é identificado com a torcida e com o clube. É caro renovar com esse cara? Né, mano? Ou é caro fazer contratações inexplicáveis que vocês fizeram pagando milhões? Cara, é mais um transfer ban. Tem que pagar mais uma dívida agora, no curto prazo. Cara, é jogar uma Libertadores, fase decisiva, com o principal atacante machucado e sem o Memphis. O que é caro no Corinthians? Então, de verdade, o que tira Pedro o Memphis Raul é do caro, Corinthians tá longe de ser a questão financeira. É isso que eu vou mostrar agora pra vocês. It was up to me, I will change it in one day, but it's more complicated in the club. A lot of people work against us. A lot of people inside the club work against their own club. A lot of people national on television work against the revolution of Corinthians. But I will always fight them. Essa é a minha opinião. Esses caras não conseguem e não gostam de escutar a verdade. E mais uma vez a política vence o futebol do Corinthians, assim como vence em grande parte dos clubes do Brasil. Vergonha. Só rapidamente, Renato, uma pessoa da alta cúpula do Cruzeiro estava assistindo a gente, acabou de me enviar uma mensagem aqui dizendo que Pedrinho é uma tem a grande grana, mentira. hein? Se ele quiser, ele que o contrata. Cruzeiro tenha demonstrado interesse pelo Memphis ou feito qualquer tipo de contato. Essa pessoa está vendo a gente agora e diz, pode desmentir isso, não aconteceu. Nós não somos loucos a ponto de trazer problemas para cá. Eu sempre falei aqui, você concorda com a permanência do Memphis? Eu falei, pra mim ele é o melhor jogador tecnicamente de todos que tá lá. Todos. Se você pegar aí o patrocinador que falou que vai dar mais 5 milhões, e você pegar mais 2 jogadores do Corinthians que não jogam, que não entram, paga o salário do Depay. Posso citar 3 aqui, mas não vou citar porque cada um tem seu contrato e tá ali com seus sonhos. Pedro Raul é um deles, mano. Certo. Digo, cara, isso aqui tá aqui, ganha isso aqui tá aqui, ganha isso aqui tá... Mas não jogam. Sim. 3 atletas pagam o salário do Depay. E o Depay não só joga, como é decisivo pra caramba quando joga. Eu acho que ele não vai ser o mesmo atleta daqui a 2 anos. No meio da temporada do Depay que vem, que faz tudo e tal, tá no Corinthians, a Copa do Brasil, pra mim ele não vai ser o mesmo. E não tenho inveja do salário dele, não, do contrato dele, não. Brinco sempre aqui, digo, porra, eu queria estar jogando nessa época pra perguntar quem é o seu patrocinador, quem é o seu empresário, irmão? Esse é bom pra caralho, o meu que é ruim, o meu... Igual aquele jogador lá que fez, eu sou bom, e o cara lá na Bahia fez o gol e falou, pra câmbio, eu sou bom e o cara é ruim. Se desde o começo dissesse, olha, não temos condições, Memphis, vamos tentar um acordo aqui pra pagar a dívida, independentemente dele aceitar ou não, seria um comportamento mais adequado, digamos assim, né?
Mas não, eles ficaram vivendo essa coisa de renova, não renova, conversa, o cara vem pra cá, vai, não vai, renova. Aí, de repente, alegam responsabilidade financeira, o que o Corinthians não demonstrou em momento algum. Então, realmente, não casa, a coisa não casa. Mas, na minha visão, esses torcedores estão pouco se lixando para a questão financeira do clube. Eles não querem perder um jogador que, tecnicamente, pode fazer a diferença. É raro, né? Porque ele quase não joga, mas pode, porque ele é muito bom jogador. Eu acho que a questão é só essa, né? E num país onde, vou repetir, embora não seja ilegal, né? Não é, digamos assim, esportivamente, na minha visão, aceitável você dever, virar SAF, entrar em recuperação judicial, acertar dívidas imensas com seus credores, com deságios gigantescos, 90% ou mais, e aí você tem dinheiro para contratar caros jogadores, né? Contratar jogador, ok, tem que ter um time, mas jogadores caros, enquanto times que competem contigo e que não passaram por nada disso, que não fizeram bobagens administrativas, contratam dentro do que podem pagar, gerando uma disparidade técnica favorável a quem cometeu vários erros na gestão, né? Num país onde isso é tolerado, né? Porque em outros países, quem passa por esse processo perde pontos. Tem punição para que seja preservado o aspecto esportivo dos campeonatos. Aqui não tem nada. Talvez venha ter aí com o ANRESF, com o fair play financeiro, vamos ver como vai ser na prática. Num país como esse, é natural que o torcedor pense, em algum momento, o negócio é ter bons jogadores, aí depois resolve essa questão de dívida, né? Afinal de contas, dar calote é um esporte nacional aqui no Brasil. Eu acho que passa por aí. Então tá todo mundo errado. O torcedor que pensa assim, o dirigente que pensa assim. Só que não tá errado é o Memphis, né? Nesse sentido, porque assinaram o contrato com ele e tem direito de cobrar. E, de certa forma, o iludiram, né? Porque disseram que poderia renovar e de repente do nada não renovou. Então é difícil, não dá pra concordar com ninguém aí. Exceto o jogador que de fato, o contrato, cara, assinaram o contrato com ele. Assinaram, tem que cobrar de quem assinou. Foram esses? Foi quem já saiu? Quem foi que assinou? Isso os torcedores do Corinthians tinham que questionar. Mas como ganhou a Copa do Brasil, não vão reclamar. Eu entendo o torcedor, está triste, a grande quantidade de torcedores, mas eu vejo como falência o futebol brasileiro. Quem é Memphis na história do futebol, porra? Está sendo tratado como se fosse um baita craque. É um bom jogador. Bom jogador, fez boas partidas no Corinthians, mas ficou muito ausente em momentos importantes. Na Copa do Mundo foi uma decepção. Se preparou para jogar a Copa e não jogou praticamente. Quem é o Memphis é tratado no naipe de um Cruyff, de um Pelé, de um Maradona, de um... Não é. Mais, né, Zé? Entendeu? Isso que me espanta. A alegação do Corinthians é que o clube está pensando na saúde financeira. Seria uma catástrofe, seria uma tragédia, seria inviável o Corinthians renovar com o Memphis até 28, porque só por mês o custo do Memphis para o Corinthians seria mais de 3 milhões de reais. Fora a dívida de 42 milhões que o Corinthians tem com ele, que seria dividido em 4 parcelas semestrais. Então quem é bom de matemática aí, porque eu não sou, faz as contas e vê quanto o Corinthians ia pagar para o Memphis a cada 4 parcelas junto com o salário de mais de 3 milhões. Ok, o Memphis chegou no Corinthians, o Corinthians estava numa situação delicada, na zona de rebaixamento, ele foi imprescindível naquela arrancada de 9 vitórias seguidas que o Corinthians conseguiu se salvar do rebaixamento. Depois ele foi campeão paulista com o Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians e da Supercopa Rei, né? Aí, assim, ele parou de jogar. Ele pensou só na Copa do Mundo. Ele ficou afastado, treinava pouco, machucou várias vezes, não se empenhou, não se entregou o máximo, não jogava fora de casa, visando ir para a Copa do Mundo, arrebentar na Copa e quem sabe surgir uma grande equipe da Europa interessada nele. Isso não aconteceu porque o Memphis não jogou, né? Pouquíssimo tempo ele entrou, o Koeman não contou com ele, inclusive na última partida que foi eliminado, o Memphis nem entrou em campo e ele voltou sem propostas, né? Não tem propostas no mundo todo. E tentando renovar com o Corinthians. O Corinthians foi negociar, eu acho que já deveria ter visto que seria inviável antes. E o Corinthians chegou a uma conclusão que eu não sei se é definitiva, tá? O texto do Samir diz hoje que o Corinthians desistiu. Mas eu não sei se é definitiva, se alguma coisa não pode acontecer durante os dias aí que possa mudar o pensamento. Mas se o Corinthians manter essa decisão, é uma decisão correta.
O Corinthians precisa pagar as dívidas, principalmente a do estádio, da arena, que a torcida do Corinthians lota todos os jogos, aquela arena, e o dinheiro não entra para o clube porque tem que pagar a dívida da própria arena. Então, é inviável aumentar a dívida. O Corinthians vai dever para o Memphis os 42 milhões, vai ter que fazer essas parcelas de 4 vezes semestrais, se ele concordar com isso, se ele não exigir à vista, né? E pagar a dívida dele e começar a pagar as dívidas. É isso que o Corinthians tem que fazer. Tem que agradecer o Memphis como agradeceu, ele foi importante no momento que ele ficou no clube, principalmente nesses 3 títulos e a fuga do rebaixamento, mas não dá, é inviável, seria uma catástrofe o Corinthians renovar com ele. Apesar que eu vou repetir, não sei se essa decisão é definitiva. Aí o que fica complicado pro Memphis é que não surgiu nenhuma equipe interessada nele, né? Fez uma Copa do Mundo muito abaixo, ele se preparou durante muito tempo, ficou ausente do Corinthians aí vários jogos, mas como ele não fez uma boa Copa do Mundo, não surgiram aí times, principalmente da Europa, interessados, né? Também aqui no Brasil muita gente sabe que ele custa muito caro, então equipes como o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, que teriam até um poder de compra, ficaram quietinhos porque sabem que seria uma furada. Um jogador já veterano, um futebol é um bom jogador, mas também não é todo esse craque que muitos da mídia falam. Então esses clubes eles já têm uma certa conscientização na parte financeira, por isso que estão aí sempre brigando, né, por títulos. E no Brasil não tem nenhum outro clube que tenha esse poderio financeiro que poderia arcar com as exigências aí do holandês. Na América do Sul também não vejo nenhuma outra equipe com esse poderio. Agora, mercado do Oriente Médio ou até mesmo Europa seria possível. Mas como eu falei, a Copa do Mundo foi predominante. Eu acho que o Corinthians seria a última e única opção de Memphis, mas somente se ele abrisse mão aí de grande parte do salário, das comissões, de todo o luxo, né, que ele tem com esse contrato diante do Corinthians. Me diz aí o que vocês acham. Acham que ainda é possível ele voltar a vestir a camisa do Corinthians? Aproveita, se viu até aqui o vídeo, se inscreve no canal. A gente tá voltando com tudo, vídeos diários aqui para vocês, com todas as polêmicas e notícias aqui do futebol brasileiro. Vou ficando por aqui e um grande abraço.